Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu queria compartilhar aí com vocês aí uma postagem, um versículo da Bíblia que eu postei e que houve vários comentários no Facebook, né? A minha página é Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook e Projeto Vitória Cristina no Facebook. E o meu perfil é Douglas Cavalcante. Eu postei no meu perfil e compartilhei com algumas páginas. Em primeiro lugar, nós vamos comentar hoje justamente sobre um assunto que não é mais polêmico, né? Eu só queria passar algumas informações de alguns irmãos que mediante ao que eu postei, comentaram, e foi bom que criamos um debate legal, uma discussão construtiva, e não vou dizer eu, porque eu já entendi e já cheguei à conclusão desde 2016 sobre a morte, né? Que nós tivemos aí o pastor Aguinaldo Muniz, né? Pastor responsável, inclusive, se eu não me engano, ele foi deputado, saiu em alguns jornais evangélicos e até em jornais públicos mesmo, comerciais, né, a respeito da partida, né, da morte física, vamos dizer assim, do pastor Aguinaldo Muniz, 1970 a 2018, né, e fica aí nossas condolências. Então, eu coloquei um comentário, muita gente não sabia no meu Face, eu tenho muitos amigos, né, são mais de 2.500 e muitos ativos, tá? Além de ser mais de 2.500, muitos deles são ativos, né? Então tem aqui o comentário da Matilde Amado, que ela botou o seguinte: só Deus para confortar o coração de todos os familiares e amigos. Verdade, Matilde. Além da Matilde, tem aí a Vilma Dias Tomé, que ela colocou: meu Deus, muito novo. Qual foi a causa da morte? Eu botei acidente de carro, né? Ele sofreu um acidente de carro e o corpo dele físico veio a óbito. E Neuza Duarte, eu falo corpo físico, eu sei que nós não somos o corpo físico, porque em 2016 eu tive uma experiência fora do corpo, como eu já tinha tido em 2002, só que em 2016 foi tão lúcida que eu entendi claramente porque nós estamos aqui, porque nós temos que passar por aqui, porque aqui é uma passagem, e de lá para cá eu comecei a gravar vários vídeos, escrevi livros com a minha esposa, já terminei o terceiro há muito tempo, já estou indo para o quinto livro, praticamente para fechar ele, né? E já comecei outro ainda, porque quando eu voltei com um dom especial, e depois descobri que inúmeras pessoas igual a mim, que voltaram de arrebatamento de espírito, mesmo um arrebatamento real, lúcido, que você vê mesmo o seu corpo deitado na cama ou no chão, onde você estiver, você sai e você vê, né? E eu vi no meu trabalho, quando eu estava dormindo, que eu saí 3 vezes, né? Eu vi no meu outro trabalho, eu vi aqui em casa, né? Mas vamos lá. Neuza Duarte Vaz, muito novo, realmente. Sandra Raquel, meus sentimentos à família. Regina Alves, que nosso Deus abrace a família nesse momento de dor. Aurinha Maia, meus sentimentos. Tânia Regina Souza, boa viagem de retorno à vida espiritual. A Tânia Regina, eu queria fazer uma reflexão. Ela botou um comentário correto, que eu percebi isso quando eu tive o arrebatamento ou desdobramento, ou experiência fora do corpo, cada religião dá o nome. Eu percebi naturalmente. Eu vi o segmento do espírito. Terminou a vida da minha filha, porque a minha filha partiu no final de 2015, quando eu fechei o quarto aqui dela e comecei a cobrar a Deus, eu quero saber por quê. Dizem que não é para perguntar por quê, mas eu quero saber o porquê. Porque eu sempre procurei ter uma vida íntegra, ensinar dessa forma a minha filha. Então eu queria saber por quê. E eu falei para Deus: o Senhor é o juiz, Jesus é o advogado, e eu sou a vítima que estou sofrendo e eu quero saber por quê. E cheguei em cima de Jesus e falei: o senhor, como é o advogado, eu tenho esse direito de solicitar o meu advogado para me saber o porquê. Eu quero entender o que está acontecendo. Por que a vitória foi assim rápido? E foi tudo rápido da minha filha, né?
Eu conto em alguns vídeos aí, vocês podem ver. E ali Jesus me arrebatou em espírito, eu me vi fora do corpo. E sentei na sala com a minha filha, me despedi dela, no mundo espiritual. A minha alma saiu do meu corpo, eu sentei aqui, conversei com ela, me despedi dela, né? Ela se despediu de mim, né? Eu percebi que ela completou a missão dela aqui, mas ela estava tão feliz conosco, comigo e com a minha esposa, né? E convivendo aqui conosco, que eu percebi que é tipo assim, eu terminei minha missão, mas se pudesse estender um pouco mais, eu estenderia. Mas era para terminar naquele momento. Então eu percebi, ela não falou, mas eu percebi. No próprio mundo espiritual, de alma para alma, eu percebi isso nela. Que por ela mesma, ela continuaria aqui mais um pouco. Mas ela completou a missão dela, tinha que sair. E quando chega a sua hora de sair, que foi o caso do pastor, que era a hora dele. Por mais que falam assim, foi imprudência no carro. Não tem esse negócio, tem um montão de gente aí que tem imprudência e nunca aconteceu nada. Eu conheço vários. Eu tenho amigos que têm N imprudência no carro, no veículo, e nunca aconteceu nada. E agora? E por que aconteceu, pastor? Porque era a hora dele, não tem esse negócio. Todos viemos com um propósito. Está lá em Eclesiastes 3. Para tudo há um propósito. Por quê? Porque a terra é uma passagem. A alma vem para a terra para viver suas experiências, cumprir a sua missão e cumprir o seu propósito. Adão e Eva veio, cumpriu, e cada um cumpre. Eu aconselho cumprir de uma forma correta. Porque se você fugir, desertar dessa missão, um exemplo bom que eu poderia dar, quartel. A pessoa não tem que servir o quartel, deu 18 anos, não, vou fugir, vou desertar. Ou então entra para o quartel e foge. O que acontece? Ele é pego e preso. A alma é a mesma coisa. Se vem para cá e falar, não estou aguentando as aflições, as provas, né? É o alistamento espiritual. Aí vem para cá, não estou aguentando não, vou me suicidar. Rapaz, não sabe o preço que paga. Tá me entendendo? Não sabe o preço que paga. É a mesma coisa, vim para cá, vou matar o meu amigo. Vou matar o meu irmão. Assassinar. Você não vê aqui para assassinar ninguém. Pelo amor de Deus, desperta nisso. Então, quando a Tânia falou aqui, retorno à vida espiritual, pastor Aguinaldo, daí ele vai voltar, já voltou, praticamente essa hora já voltou, né? Foi recebido pelos anjos, né? Creio eu, pelos anjos, né? Isso daí eu já não vi, eu não posso dizer. Tem duas formas, ou pelos anjos, ou que para outros dizem pelos demônios, ou para espíritos das trevas, né? Cada um dá um nome, para as trevas, ou ele foi para a luz ou foi para as trevas, mas vamos crer que ele foi para a luz, vamos acreditar assim. Então foi recebido, agora vai seguir-se o que? É o juízo, não tem esse negócio de dormir, não tem dormir não. Tá entendendo? Esse dormir é um outro assunto, isso é uma parte literal. Por exemplo, o morto, quando tu vê, não dá sem entender que ele está dormindo? Não dá sem entender? Mas não, aquilo ali é o pó, ele vai para a terra, mas dá sem entender que está dormindo. Então segue-se ao juízo, com certeza já deve ter até prestado conta, porque o tribunal celestial não é igual daqui não. É um outro detalhe que muitos têm que raciocinar. O daqui, tu entra com processo hoje, espera daqui a 20, 30 anos, às vezes até morre e o teu processo não sai. Lá é na hora. Lá na hora. Até mesmo porque se você vê aqui um lugar mais evoluído do nosso planeta, vamos botar aí o Japão, né, que agora tem até empregada que é robô, não é mais ser humano, é robô, vem, traz para você comida na cama, faz tudo. Quem tem dinheiro lá, né, tem essa facilidade, tecnologia super avançada. Imagine no céu. Não tem esse negócio de processo, não. É na hora. É na hora. Tá me entendendo? A prestação de conta é na hora. Acredito eu que, pela experiência que eu tive de arrebatamento, eu conversei com a minha filha telepaticamente e conversei com vários homens e mulheres, entre aspas, que não são mulheres e nem homens, eles só estavam com aparência para que eu pudesse entender. Ali eu entendi que eles não eram aquelas pessoas, só estavam com aparência, e ali me confortaram.
Então houve até um caso de um amigo meu que perguntou, né? Pastor, será que isso não é coisa do demônio? Eu falei, pô, que demônio bonzinho, que vem me trazer conforto, me dá motivação para me ficar vivendo, vem me trazer motivação para me ficar continuar adorando a Deus. Poxa, que demônio bom que veio. Então você elimina aquela palavra que Jesus fala, pode um reino se virar contra outro reino? Pode o demônio se virar contra o demônio? Pô, você está indo para lá levar conforto pro rapaz lá, pro pastor lá? Pô, a filha dele foi embora, tá... Não existe isso. Aí ele pensou, raciocinou na hora e falou, é verdade, pastor, não tem lógica. Um demônio não te traria conforto se ele veio para matar, roubar e destruir. Então não era demônio. Eram realmente anjos, né, ou seres de luz, ou espíritos de luz. Aí, como eu falo para todas as religiões, então, e tem amigos de todas as várias religiões, ou consciência, né? A ciência fala consciência. E aí o que acontece? Aí me confortaram e eu percebi que telepaticamente eu conversava com a Vitória e com eles também, né? Uns que aparentavam homem, outros que aparentavam mulher. E foram várias experiências que eu tive assim, né? Então ela colocou aqui a Tânia, boa viagem ao retorno à vida espiritual, né? E ela não falou sobre prestação de conta, ela só falou que ele vai retornar à vida espiritual. E lá, claro que vai prestar conta, pela passagem na Terra. A Irani colocou meus sentimentos, o Igor Valério Silva botou uma foto muito bonita, Mércia botou, eita, perdi meu tio assim, é terrível, a angústia parece durar sempre, né? E aí tivemos até aqui alguns comentários, né, que ela falou que o tio dela não era cristão, mas eu falei para ela, só Deus conhece o coração do homem. Não é independente de ser cristão ou não. Deus aqui conhece o coração, porque Davi, eu recitei a referência de Davi, que Deus chamou a atenção de Samuel, porque Samuel só olhou os irmãos de Davi pela aparência. E Davi, como era o pequenininho, era o menorzinho da turma, era o mais humilde, é o que estava junto das ovelhas, cheirando fedor de ovelhas, era um qualquer, vamos dizer assim, era um largado. Mas foi ele que Deus olhou o coração e falou, eu não olho, Samuel, como o homem vê. O homem vê o exterior, eu olho o coração, a alma. Que na verdade Deus estava falando era a alma. Porque o coração vai morrer, vai ficar aqui. Ele olha a alma, Deus olha o seu interior, né? O espírito, vamos dizer assim. Deus olha o teu espírito naquele momento. E aí eu falei com ela e ela foi e concordou, né? Botou um curtir aqui. Ângela Maria. Tão novo, meus sentimentos, né? E já li da Matilde também. Então vamos lá. Aí eu botei um versículo, né? Que muita gente, inclusive eu conheço pastores, né? Líderes que estudam a Bíblia, nunca observaram isso. Se tem um irmão chamado presbítero Walter, que um dia desses ele me parou no meu trabalho, ele acompanha muito as minhas postagens, os vídeos, né? E o WhatsApp eu sempre mando para ele alguma novidade. E ele falou assim, Douglas, eu achei interessante que você está fazendo uma turnê nos cemitérios. Tem gente que tem medo de cemitério. E você, ao contrário, você confronta mediante que você passou com a sua filha e o seu filho. Porque foram 2 filhos que partiram, um em 2013, o Vitor Miguel, e a Vitória em 2015. E aí ele ficou impressionado, porque eu gravo vídeos dentro do cemitério e falo, tá vendo? A gente veio do pó e para cá a gente vai voltar para o pó. Né? E eu faço reflexões, trago várias reflexões para a pessoa refletir sobre a vida. Né? Você tem dado valor a essa pessoa que está do seu lado, você tem amado essa pessoa, você tem ajudado essa pessoa no caminho dela, você tem feito bem ao seu próximo. É claro que a gente não tem como fazer tudo, ninguém é perfeito. Mas pelo menos alguma coisa a gente tem que tentar fazer. Né? Por exemplo, essas crianças estão chegando aí, eu sempre estou batendo nos vídeos em cima das crianças. O que você tem feito para ajudar essas crianças, esse neto, essa neta, esse filho, essa filha, o bisneto, a bisneta, para que amanhã eles possam implantar um futuro melhor no nosso país, melhorar o nosso mundo. Né? Então o que você tem feito? Então houve aqui uns comentários, né, que eu coloquei aqui, umas postagens, que vieram fazer com que as pessoas refletissem.
Então vamos lá. Eu vou ler uma aqui que abalou muita gente, inclusive muita gente que lê a Bíblia, como eu falei, que não tinha observado isso. O ser humano, por mais importante, isso está na Bíblia. O ser humano, quem falou isso foi o rei Davi, que a Bíblia diz que era o segundo coração de Deus, tá? Deus tinha uma intimidade tremenda, Deus tem uma intimidade tremenda hoje com o espírito de Davi, que lá ele está no mundo espiritual, né? Vamos se dizer assim, para que a gente possa entender mais claro. E quando ele estava aqui como Davi, estava como Davi, porque ele não era Davi. É um espírito, uma alma que veio, nasceu aqui como Jesus, né? Nasceu aqui, né? Passou o que eu tinha que passar, Davi passou o que tinha que passar, e segundo a Bíblia, é segundo o coração de Deus. Então vamos lá. O ser humano, vamos ver o que Davi falou? O ser humano, vírgula, por mais importante que seja, vírgula, não pode escapar da morte. Eles também morrem. Escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49, anota aí, Salmo 49, 12. O Salmo 49 só fala sobre morte. Não tem como fugir, tá? O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49, 12. O outro versículo no Salmo 49 que eu coloquei, Davi fala: todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. Salmo 49, 10. Está bem claro, Davi deixou bem claro, todos sabem. Jesus morreu, os apóstolos morreram, todos morreram, que houve necessidade de morrer de lá para cá. Bem, aí fiz esse comentário, acabei de falar do pastor agora, né? E aí, conversando com o irmão Magno, né? Irmão Magno, ele me mandou um comentário aqui, né? Bom dia, meu irmão, bom dia. Acabei de ler aqui o que você me respondeu e cheguei à conclusão, não sei se você vai concordar comigo. Então vamos dizer que Paulo escreveu por ele, por si próprio, então ele não foi inspirado pelo Espírito Santo quando ele escreveu isso, né? Ele achou que ia ser arrebatado e escreveu aquilo ali. É porque a maioria prega. Entendeu? Porque Paulo diz assim, diz o quê? Vamos lá. Paulo diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 18. Né? Paulo pensou que seria arrebatado, mas não foi, ao contrário, morreu. Paulo e todos da igreja de Tessalonicenses, Filipenses, todos eles. Então, meu amigo, meu irmão Magno, ele comentou a respeito, né, que Paulo falou dele mesmo. Mas aí vem a pergunta: quantos homens erraram de si mesmo na Bíblia? Moisés errou, Davi errou, Salomão errou, e tantos outros erraram. Tantos outros cometeram erros, porque nós somos falhos. E Paulo,
ele fala em nós. Quer dizer, ele está falando para ele e para a igreja da época. Não é para agora. Ele esperava um arrebatamento. Porque na dedução dele, ele achou que ele seria arrebatado vivo. E, no entanto, o arrebatamento é do Espírito. Porque senão, Paulo, ele está contradizendo o que Jesus fala lá na parábola de Lázaro. Jesus mostrou que arrebatamento é na parábola do mendigo Lázaro. Ele deixa bem claro que Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos vieram, receberam a alma de Lázaro e o levaram para os céus. Esse é o arrebatamento. Porque senão ele também, Paulo, está indo contra todos os versículos que Moisés fala da morte física, lá em Gênesis, né? Davi fala, Salomão fala, e outros profetas também falam da morte física. Jó fala da morte física, homens de Deus também, né? E você vê que ao decorrer do tempo, as evidências e os fatos mostram isso claramente. Todos morreram. Aí fala assim, mas Enoque, Deus tomou para si, mas a Bíblia não fala como que ele tomou. A Bíblia não explica. Aí é questão de você raciocinar. Pô, mas tomou, né? Moisés apareceu lá no monte da transfiguração. E a Bíblia mostra ainda que Moisés morreu. A Bíblia ainda mostra que, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, que o próprio Deus sepultou Moisés. Mas você pode procurar no Google. Coloca a morte de Moisés. Coloca assim. E aí vai aparecer lá. Vários versículos, já tem vários sites e blogs que deixam claramente que Moisés morreu. Porque o próprio Deus fala que ele mesmo o sepultou aqui na terra. Porque o corpo físico tem que ficar na terra, né? E aí eu conversei com ele. Irmão Magno, graça e paz abençoada. Infelizmente, é o que você falou, é o que é verdade mesmo. Eu fico feliz por você chegar a essa conclusão, mas a questão é que existem vários líderes também que já chegaram a essa conclusão e já nem pregam mais o arrebatamento da igreja, como se pregava, que a gente seria transformado. Muitos pastores, eu mesmo recebo muitas mensagens. Por que não se pregam mais? Porque Deus está revelando. Então eu falei para ele que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E que nós estamos nos finais dos tempos. Finais dos tempos o quê? Da mentira. Vai começar a se... Já começou. Vai começar não. Já se começou a se desvendar e a ser revelado muitas coisas que nós aprendemos de uma forma, não vamos dizer errado. Esqueça isso. Nós aprendemos de uma forma e agora nós estamos entendendo realmente a verdade, né? Então isso é o final dos tempos. Os finais dos tempos daquele tempo. Aquele tempo foi necessário passar. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova consciência, uma nova visão. Agora é o despertamento. Nós estamos vivendo o tempo do despertamento, de entender as coisas. Então as pessoas, eu conheço vários pastores que já não pregam mais o arrebatamento coletivo, esse que a Record mostrou aí, e alguns filmes não pregam mais o arrebatamento do Espírito, porque foram fazendo o que a Bíblia diz, examinar a Escritura, e chegaram à conclusão que o corpo tem que ficar aqui, não tem esse negócio. Tá me entendendo? O corpo é da terra, ele não pode sair da terra. E nem pode ser transformado. Ele tem que ficar na terra, tem que voltar ao pó. Como Moisés fala lá em Gênesis, do pó nós viemos e para o pó voltaremos. E Salomão fala, o espírito volta a Deus e o pó volte à terra que o deu. Né? E o corpo volte à terra que o deu. O negócio assim, está em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 17. Né? Então ele fala aqui. Tá bom, meu amigo. Mas manda sim, manda essas coisas que você tem aí que eu gosto de saber, estudar também pra mim aprender mais um pouquinho, né? Como tem um ditado do mundo aí que fala que a gente morre e não vê tudo, então é bom a gente saber, começar a ler, começar a entender essas coisas. Tem que buscar. Jesus fala, buscar e acharei.
E já tem muitas pessoas me mandando, em número, a receber aqui mais comentários. Pessoas estão buscando, estão descobrindo muita coisa e tem que descobrir. Então eu comento com ele aqui o seguinte, eu deixo bem claro. Magno, a Terra é uma passagem, meu irmão. Nós somos almas que viemos a esse mundo para viver aqui, como eu falei, para viver com alegria, amarmos uns aos outros, criarmos um mundo melhor. Ah, o outro não está criando, mas eu que tenho essa visão de criar, de melhorar-se, de evoluir, de lapidar-se, interprete ou queira dar o nome que quiser, né? Eu vou procurar cada vez mais abençoar, melhorar, me aperfeiçoar, sabe? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas faz um pouquinho aqui. Agora mesmo eu estava pintando ali o portão, aí falei com a minha esposa, ó, eu tenho que gravar um vídeo. Vou deixar um pouquinho o portão assim, desse jeito, pintar uma parte só, depois eu volto a pintar novamente. E vou aos pouquinhos pintando, daqui a pouco tá a grade toda bonita, aqui a casa de grade está toda bonita, o portão todo bonitinho, branquinho, tá me entendendo? A vida, ela é assim, né? Então eu tava falando com o Magno a respeito disso. Então eu falei, Magno, você tem o seu filho aí, cuida do seu filho. Ame o seu filho, ensine o melhor ao seu filho. Porque depois do seu filho vem outras gerações. E vai vir 2019, 2020, 2021, 2022. E assim vai. Seu filho vai completar, sei lá. Aí depende do propósito que ele veio, né? Não sei até quanto tempo ele vai durar. A gente não sabe. Cada um vem com um propósito, né? No meu caso, a minha esposa e de mais alguns casais e até famílias, né? Agora nós entramos numa fila de adoção de crianças para que nossa geração continue. A vida é assim, né? Então a gente vai levando e vai vivendo e vai desenvolvendo o trabalho, né? Isso aqui é uma passagem da alma do Espírito. Jesus veio, ensinou os passos, né? O que Jesus fez? Veio, ó, quando te deres uma face, vire a outra. Não seja ignorante, né? Procure fazer o bem. No outro dia um irmão veio até comentar um negócio comigo, que eu fui comentar com ele, não queria falar sobre o assunto, porque ele puxou um assunto, né? E às vezes não é bom falar sobre isso, a respeito da figueira, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira, né? E aí eu expliquei a ele, né? Mas isso é um outro assunto, né? Pô, Jesus só abençoava, por que amaldiçoou? A pergunta, né? Então eu respondi ele em particular, né? Que eu prefiro não gravar em vídeo. O que acontece, amados? Então a gente tem que cumprir a nossa missão, procurar melhorar-se dia após dia, se aperfeiçoando. Erramos, vacilamos, somos miseráveis, imperfeitos, tá me entendendo? Mas a terra está aqui para nos ensinar. Aqui é o aprendizado, tudo é aprendizado aqui nesse mundo. Só não as coisas ruins. Eu não quero aprender a matar ninguém, não quero aprender a me suicidar-se, não quero aprender nada que venha me trazer alguma coisa que eu chegue vamos se dizer, a apelar, né? Eu prefiro até ser um mendigo, como foi o mendigo Lázaro, e se terminar o meu tempo, eu tenho certeza para onde eu vou. Tem um paraíso me aguardando. Então o que eu quero frisar bem a vocês é justamente sobre isso. A morte é certa, não fique com falsas esperanças, tá? Primeiro, não fique colocando esperança do fim do mundo, que não vai ter um fim agora. O mundo ainda vai durar muitos e muitos anos. Deus me revelou isso. Então eu vou te falar o porquê que começou isso tudo. Porque quando eu escrevi o livro, eu não lembro muito bem. Eleusa, faz um favor para mim, pega o livro aqui. O vermelho. Tá com a mão, tá. Não tem problema não. A minha esposa, ela que tá pintando agora o portão aqui. Eleusa tá pintando o portão. Aí, relato. Eu não sei qual foi o relato. Muitas pessoas têm falado, têm se emocionado em ler o livro, o nosso livro.
Mas tem um relato aqui que eu vou falar com minhas palavras. Tem vários relatos. Eu coloco o relato 6 de agosto de 2016. O outro é 13 de julho de 2016. Foram experiências que eu e minha esposa tivemos reais. Tá? Lúcida. Experiências lúcidas. Onde nós encontramos com a nossa filha no mundo espiritual e vimos o prosseguimento do espírito dela até chegar no paraíso. Tá? Deus nos deu essa oportunidade. E de lá para cá, amigos meus perceberam que eu mudei. Com mais de 30 anos no Evangelho, mudei radicalmente. Tá? E tem muita gente que nos observa hoje e está até investigando outras coisas, justamente por causa da nossa vida, eu e minha esposa. Outros ficaram impressionados como nós superamos. Psicólogos, pessoas que têm conhecimento nessa área de psicologia, psiquiatria, etc., né, de como nós conseguimos superar sem a ajuda de nenhum desses profissionais. O nosso profissional, um profissional dos profissionais, é o próprio Jesus. Né? Ele mesmo nos mostrou, nos orientou. Foi difícil ver o que nós vimos. Nem tudo eu falo, tem uma parte no livro que eu não falo, que já me perguntaram várias pessoas. Aí no segundo livro eu dei mais ou menos uma pincelada, e no terceiro agora eu vou abrir, já está preparado, né, a ponto de ir para a editora e ser editado. Tudo indica que a gente vai estar em São Paulo na Bienal, tudo indica. Bem, o que eu quero dizer é o porquê que eu escrevi isso tudo, porquê que eu fiz essa avaliação, porquê comecei a visitar cemitérios, né, e estudar, analisar o corpo, como o sepultamento que eu fiz. E depois teve uma irmã que veio conversar comigo que percebeu que eu não olho mais o corpo como antes. Eu olho o corpo como uma máquina, como um boneco de barro. Né? Nós não somos aquele corpo, porque eu vi o corpo espiritual meu, da minha filha e de outras pessoas. Eu tive um encontro com meu pai, no reino de Deus, e tem coisas que eu não quero falar. Tá? Houve um processo, né, do julgamento dele, né? Isso tudo, eu vi várias coisas. Né? Isso eu posso até falar em particular, depois vou dar meu WhatsApp, como de costume. O que acontece? Aí eu falo aqui no relato, então vamos voltar ao relato. Eu não sei qual foi o dia, está aqui agendado, né? A minha memória eu anotei no dia que, se não anotasse, não ia lembrar. O dia e o mês e o ano, que foi 2016, estamos já indo para 2019, daqui a pouco já é 2019. Primeiro que Deus falou que eu viria muita gente embora, como prova de que isso daqui é só uma passagem, que todos vão morrer fisicamente. Deus falou comigo, eu relato inclusive no livro, que eu viria e que Ele permitiria, prolongaria os meus anos na terra, junto com a esposa, para que se cumprissem alguns propósitos em nossas vidas e que eu visse isso. E já foram vários amigos e amigas meus, e da Ileusa também, conhecidos, parentes, né? De 2016 para cá, de 2018. Primeiro foi isso. Segundo, numa madrugada, às 3 horas da manhã, eu estava de jejum, estava orando, naquele momento de aflição, de aflição e ao mesmo tempo aguardando uma resposta de Deus, porque a Vitória, minha filha, ela tinha se despedido de todo mundo. Aliás, ela se despediu de todo mundo espiritualmente. Ela visitou em sonhos várias, recebemos, vocês não têm ideia, só lendo o livro que a pessoa vê inúmeros comentários de pessoas, tá? Naquele momento que sonhava, que ela ia até o sonho da pessoa e falava: meu irmão, fala pro meu pai, minha mãe que eu estou bem, saiba que eu estou bem, cumpri minha missão. Os sonhos, tudo assim, tudo nesse sentido. Terminei meu tempo na terra, tudo nesse propósito. E aí, nesse dia, 3 horas da manhã, está aqui relatado o dia, a hora, 3 e pouca da manhã, eu acho. Está aqui relatado, não lembro direito. E o mês e o ano, 2016, o meu corpo começou a tremer. E eu deitado ali, ó, falei: meu Deus, terremoto! E eu fiquei nervoso. E eu estava aguardando uma resposta de Deus sobre a Vitória. De repente, quando eu abro os meus olhos, eu me vejo fora do corpo. Estava fora
do corpo. E vi meu corpo, vi o corpo da minha esposa do meu lado, deitado na cama. E a Vitória estava assim. Deu um sorriso desse tamanho, maior do que a própria boca dela. Uma forma de dizer, né? Tô brincando. Ela deu um sorriso lindo e só falou 2 palavras para mim. O céu é honesto e os evangelhos prevalecem. Ela falou, e o céu é evangélico. Por quê? Os evangelhos prevalecem. Ela quis dar a entender isso. Na hora eu entendi. O que nós lutamos para viver aqui, que é o amor. Por isso que eu botei no outro dia uma postagem, que várias pessoas comentaram e compartilharam. Está acontecendo muito isso, inclusive. Queria agradecer a todos os amigos que estão compartilhando muito as minhas mensagens, os meus vídeos, né? Eu tenho visto muita gente compartilhando. Em que eu botei assim, como você quer fazer parte de um reino celestial, paraíso, aonde só o amor prevalece. Eu fiz essa frase por causa dessa experiência que eu vivi, em que eu vi a Vitória. O corpo dela estava todo iluminado, que iluminou o quarto inteiro. Foi uma luz tão forte que os olhos humanos não conseguiriam ver. Eu não tinha entendido por quê. Depois eu li vários livros e li a passagem de Paulo. Quando ele viu Jesus, Paulo estava no corpo. Ele caiu e ficou cego por causa da glória de Jesus. E no meu caso foi diferente. Eu saí do corpo e vi minha filha. Se eu tivesse no corpo, eu ficaria cego. Igual Paulo ficou. Então Deus permitiu com que eu saísse e visse ela e eu visse isso dela. Então eu postei no Facebook a respeito da terra. Se você mal consegue plantar o amor na terra, viver o amor na terra, o perdão, como você quer viver o amor no céu? Então entenda, você que está vendo esse vídeo agora, aqui é o processo. E o que você tem feito nessa escola? O que você tem feito nesse laboratório? Vamos dizer que a alma está aqui experimentando, passando por experiências para que possa ir para um lugar bom ou ruim. A questão é essa, a pergunta é essa. E os caminhos são 2 caminhos. O que você tem feito para ir? Para qual caminho? Tá me entendendo? Você quer ir para o caminho de luz ou você quer ir para o caminho de trevas? O que você está buscando? No outro dia eu comentei sobre um pastor que o filho dele fez bem durante um bom tempo da vida, mas depois abriu mão do bem e foi para o mal. E só fez mal. E acabou morrendo no tráfico. E depois o pastor pedindo a Deus uma resposta sobre o filho dele, depois de 2 anos, ele foi levado em arrebatamento de espírito, a ponto dele se ver também fora do corpo, né? E encontrou com o filho dele sofrendo num lugar muito ruim, que nós falamos tormento, outros falam inferno, outros falam umbral, outros falam estado onde a consciência sofre devido à experiência que ela viveu aqui, né? Eu falo em nome de todas as religiões, que não é religião do jeito que colocaram denominações. Jesus não veio trazer nada disso, o próprio Deus não trouxe nada disso. Era para que a gente procure, ou é para que a gente procure viver mais e respeitando uns aos outros, tá me entendendo? Amando uns aos outros. Amar o próximo é isso, é respeitar. Não é respeitar só a religião, é ir já definhando a religião, porque é ela que nos separou, né? Então o que eu quero dizer é isso. Então, meu amado, e aí esse pastor teve essa experiência, né? Ele disse que o filho dele ainda pedia, me ajuda, me tira daqui, né? E ele disse que foi a pior experiência da vida dele, ver o próprio filho num lugar sofrendo. Então o que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que a morte, ela é certa física. A questão é o que você tem feito para que você possa ir para um lugar muito bom, um paraíso, né? Um seio de Abraão, o nosso lar, a Nova Jerusalém. Cada um dá um nome, porque existem várias cidades celestiais. Eu vi isso, tá? Eu vi isso. Quando eu fui arrebatado, me encontrei com a Vitória, né, que foi outro arrebatamento que eu tive, eu vi isso, ela me mostrou muita coisa. Como tem um irmão aqui atrás de mim, irmão Gerinaldo, que também teve um arrebatamento, se viu sair fora do corpo e encontrou com um amigo nosso,
um evangelista que partiu já há mais ou menos 3 anos, irmão Mauro. Irmão Mauro mostrou a ele várias cidades nos céus, né? Existem, já está tudo pronto, as pessoas andando, ele viu famílias, pessoas felizes, né? Já está tudo acontecendo já. É que as pessoas não estão ligadas, tem muita gente que está dormindo ainda, desperta do que dorme. Então, como aconteceu com o pastor agora essa semana, esse pastor que eu divulguei aqui agora, ele é mais um entre o Billy Graham, Francisco Silva da Melodia, a Rede Melodia no Brasil, e tantos outros que, dos Estados Unidos, tudo que é lugar. E de outras religiões também que partiram, mas o que você tem feito? Qual o amor que você tem plantado? Por isso que eu tenho pregado o amor constantemente, o perdão constantemente. O que você tem feito? Então a morte física é real, é fato, não tem como fugir disso. A questão é, já que ela é fato e está na evidência aí, né? Não tem como fugir disso. A esperança é você fazer por onde para se melhorar e melhorar a sua família, os seus filhos e até ajudar os seus amigos e o seu próximo. Então faça por onde, se esforce, se dedique, tá? Porque Jesus ele volta todo dia. Hoje já voltou para o pastor, já voltou para a irmãzinha, para o irmãozinho, para não sei quem. Todo dia. Se encontrar com ele nos ares, o irmão perguntou, eu falei, os ares espirituais. Não é essas nuvens aqui físicas. Irmão, o processo todo é no mundo espiritual. Aqui a gente vai viver o que tem que viver aqui, tá? No mundo físico vamos viver as coisas físicas. O mundo espiritual só vai atuar quando houver uma necessidade. Porque você tem que cumprir a sua missão e o mundo espiritual te ajuda. Os anjos ajudam. Eles estão aí para ajudar. Jesus ajuda. Para você cumprir a sua missão. Cada um tem a sua, cumprir o seu propósito. Então eles fazem de tudo. Por uma pessoa, por exemplo, se suicidar ou cometer um assassinato, quantas vezes ela ouve vozes? Vocês sabem disso. Todos nós ouvimos. Não faz isso. Não vai por esse caminho. É o mundo espiritual o tempo todo falando. Pai, você está aí nessa fase aí, nessa missão, nessa jornada. Não se entrega, não vacila. Continua caminhando. Faça tudo centrado. Então, que Deus abençoe a todos. Meu WhatsApp, 21 986 31 6630. Tá bom, pessoal? Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina. Douglas Cavalcante, eu estou vestido de branco. E no Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra. E página Projeto Vitória Cristina. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia abençoado. E plante o bem o tempo todo. Ame a Deus e ame o seu próximo. Que Jesus falou, basta cumprir esses 2 mandamentos para herdar a vida eterna. Um forte abraço. Shalom.